Olá, e aí? Como vocês estão, hein? Eu tenho sempre, quando a gente começa nosso vídeo, né, a gente tem falado bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe, né, quando você vai estar vendo esse vídeo. A gente queria iniciar esse vídeo, primeiramente, te agradecendo. Olha, vocês são demais! Muito obrigado, gente, por ter inscrito, né, no nosso canal, terem se inscrito, né, na verdade, no nosso canal. A gente fez um desafio e que a gente queria pelo menos até o final do mês, agora de maio, chegar a 100 inscritos. E em 3 dias a gente chegou a 108 inscritos. Que bom, né? Muito legal isso. Muito obrigado. E aí eu já te falo, né? Você que está aí pela primeira vez, bem-vindo ao nosso canal Psicoteologando, né, com Marcelo Conteiro. Bem-vindo mesmo. E aí você não esquece, como eu sempre tenho dito, já chega, já dá uma clicada aí, já dá um joinha, né, já dá o teu like, porque às vezes o pessoal assiste, a gente vê lá, tem cento e poucas, 300 visualizações e às vezes não chega nem a 50 curtidas. Então, assim que você viu esse vídeo, já dá a sua curtida. E aí não esquece também, pessoal, por favor, não esquece de comentar aí embaixo. Às vezes a gente publica no Face, né? Você também comenta no Face, mas aproveita para comentar também na plataforma do YouTube. Para quê? Para que o nosso vídeo comece a ter um pouco mais de relevância e a gente consiga alcançar mais pessoas, que essa é a nossa intenção. A gente mudou um pouco de cenário aqui da casa, eu estava filmando ali na mesa, agora eu vim aqui para o sofá, até porque a gente está chegando aqui, pegando, não sei se você está vendo a claridade daqui, tinha até fechado a janela, mas aí está vindo uma fresquinha boa aqui, e Belém é bem quente, né? E aqui tá gostosinho que eu estou olhando aqui, estou vendo a natureza, esse céu lindo, alguns pássaros, daqui a pouco você vai ouvir alguns pássaros. Isso é ruim que às vezes você ouve algum carro ligando ali no condomínio, mas deixa para lá, tá? Mais uma vez, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua, como eu vou dizer, o seu apoio, né, ao nosso canal. E não esqueça, querido, não esqueça de dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que a gente alcance mais pessoas. E aí o que a gente vai falar hoje, né? Nós falamos os 2 últimos vídeos, se você não viu, vai lá na nossa página, vê os vídeos. A gente fala sobre a saúde emocional, como proteger a sua saúde emocional. E hoje nós queríamos falar sobre ansiedade. Eita, Pai do céu! Como, como nós temos visto nesse período, né, a ansiedade, o índice de pessoas, né, com problemas de ansiedade crescendo. E a gente vai falar um pouquinho, como eu sempre digo a vocês, a gente faz um roteirinho aqui, a gente bota no computador, para que a gente não esqueça, né, de falar o que a gente precisa falar para vocês, tá bom? Então, assim, antes da gente falar sobre ansiedade, né? A gente vai botar aqui os conceitos, vai falar um pouquinho dos conceitos, do que é, né? Como ela vem. Pare para pensar. Quando você tem que fazer, por exemplo, uma prova, um concurso público, dá um friozinho na barriga? Dá assim, um coração às vezes bate, né? Porque você estudou tanto e aí no dia anterior você nem consegue dormir. Já reparou que é assim? Quer ver outra coisa? Quando você vai falar em público, imagina, né? Eu acho que a boa parte das pessoas que me seguem e aqueles que ainda não me conhecem, vocês sabem, eu sou psicólogo, né? Sou psicólogo clínico, né? Especialista na terapia cognitivo comportamental. Hoje eu estou fazendo uma pós também em neuropsicopedagogia. Sou pastor batista, né? E aí você olha assim, né? É mole, né? Falar em público. Nananina, não. Quando a gente vai falar em público, quando você vai ao púlpito ou quando você vai palestrar, vocês sabem, eu sou palestrante, eu gosto muito de palestrar, principalmente falar sobre sexualidade, quem me conhece sabe, né? Depois a gente vai abordar alguns assuntos desses mais pra frente, tá? Dá um friozinho na barriga. Ah, dá.
Isso é perfeitamente normal. Ah, quer ver você, por exemplo, você jovem, vai conhecer aquela menina ou aquele menino, né, da sua escola, da sua faculdade, que você está apaixonado. E aí aquela pessoa te chama, ou aquela pessoa, né, vai te dar uma atenção, você vai conversar, dá um friozinho? Dá. Eu lembro quando eu conheci a minha esposa, né, a Roseli, né, que eu falo Roseli, as pessoas nem conhecem, né, Lili, eu estava na academia treinando lutas. Quando ela chegou e falou que queria falar comigo, acabou tudo. Eu não conseguia treinar mais nada, eu não conseguia fazer mais nada. Bateu uma dor aqui, uma pressão aqui dentro, um frio na barriga, comecei a suar, o coração bater. Isso é ansiedade. E isso, queridos, é perfeitamente normal. É normal. A ansiedade é algo que a gente precisa para sobreviver. Ou melhor, para viver, né? Eu falo sobreviver é estranho, né? Mas para viver. E aí você vai entender quando a gente falar dos conceitos de ansiedade. Veja bem, né? Como eu falei, a ansiedade ela é algo natural do nosso corpo. Por quê? Olha bem, hein? Ela é uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir. Ela funciona como um mecanismo de sobrevivência. Por isso que eu falei sobreviver, né? De sobrevivência para lidar com situações de perigo. Né? E aí você, mas já prova é um perigo? Não deixa de ser, né? Por exemplo, você falar em público? Sabe? Então são coisas que podem acontecer, né, que gera essa ansiedade. A gente vai falar de algumas características físicas que acontecem, tá? Então assim, numa tentativa de proteção, o nosso mecanismo dispara esse sistema de luta e fuga. Então, ele nos prepara para uma situação de perigo. Mas, de verdade, queridos, a interpretação de algo que oferece perigo, na maioria das vezes, está equivocada. Então, vivemos, né, extremamente ansiosos. O que eu fiz? O que a gente está falando com isso? Às vezes, o que a gente pensa disso é o que traz o transtorno, o que traz o problema para a gente. Que nem sempre aquilo dali vai trazer algo ruim para você. E aí, conforme nós pensamos daquilo dali, é que vai gerar essa ansiedade exagerada. Porque a ansiedade ela vai vir. Quando ela é exagerada, e tudo que é exagerado é ruim. E é o que a gente vai estar falando sobre isso. Quer ver algo que traz uma, né? Se não trouxer, tem alguma coisa errada. Aí ele fala, sangue de barata, não sente nada. Uma entrevista de emprego, imagina, um emprego, uma empresa que você quer ir muito, né? Claro que vai gerar ansiedade. E aí, tá? Com isso tudo, o que nos preocupa são os sintomas que podem vir ou que podem se agravar depois disso. E aí, nos sintomas, a gente vê alguns sintomas da ansiedade, são, né, principalmente, aqueles, né, a gente fala assim, que ficam a maior parte do tempo na nossa mente. Se aquilo fica o tempo todo em você, né, tipo, ele pode vir por meio dos pensamentos, por meio de reações físicas, por meio de sentimentos. E se isso fica vindo direto, querido, direto, tem alguma coisa errada. Porque quando ele vem e passa, né, não trouxe transtorno, não atrapalhou a sua vida, né, a sua vida social, a sua forma de viver, então tá tranquilo. Agora, se esses sentimentos, esses pensamentos, né, como eu falei aqui, essas reações físicas, elas começarem a trazer, né, um desconforto, começarem a atrapalhar a sua vida, opa, você tem que procurar ajuda. E aí a gente botou aqui algumas reações emocionais, tá? Pode ser medo, vergonha, nervosismo, tensão, tristeza, perda da esperança e a evitação de alguns lugares e pessoas. Que aí o pessoal começa a evitar, começa, né, a não querer ir a alguns lugares. E vem também isso, né, a gente falou, são as reações emocionais. E agora as reações físicas mais comuns, que essa aí, vê se você se encaixa, falta de ar, coração acelerado, tremores, ânsia de vômito, diarreia, alterações no sono, suor excessivo. Eu suo muito, você pode ver, tá fresquinho aqui, mas eu tô suando, mas não é ansiedade não, um pouquinho só.
Sensação de desmaio, dor de cabeça, tensão muscular, a pessoa fica tensa, já viu? São algumas reações físicas. E o DSM, DSM-5, né? Na sua quinta edição do DSM, que é o Manual do Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, os quadros de ansiedade incluem também transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas. O que o DSM-4 fala? Quando vem medo e ansiedade excessivo e ele perturba, né, que é o que eu falei anteriormente, começa a atrapalhar a sua vida social, aí ele classifica como um transtorno. Porque o transtorno nada mais é, querido, do que tudo aquilo que atrapalha a tua vida social. Atrapalhou a tua vida é um transtorno, é ou não é? É. Então, se não está atrapalhando, relaxa. Então, vamos lá. Quer ver uma coisa interessante? Qual é a diferença de medo e ansiedade? Né? Você sabe qual é? Parece meio estranho, né? O medo é uma reação que você tem quando você se depara com algo que é real, né? A ansiedade não, você tem o que a gente chama aqui, é uma antecipação de uma ameaça futura. O medo não, o medo está ali. A ansiedade, ela tem o quê? Você começa a se antecipar de uma coisa que está lá na frente, você nem sabe se vai acontecer, né? Um exemplo claro, né? Você tem um cachorro, tem medo de cachorro, né? Aí você vê um cachorro ali na tua frente, começa a dar aquele negócio todo, tá ali, ó, é medo. Agora você vai, né, o que a gente bota sempre esse exemplo bem claro, né? Você vai ter que fazer uma prova. Essa prova é daqui a 1 mês ou 2 meses, você já vem estudando há 1 ano, por exemplo. E aí quando está chegando perto, você já começa a antecipar na sua mente, ai meu pai, não, essa prova vai ser ruim, aí eu não vou conseguir passar, o que eu vou fazer? Tal, aí começa a vir, aí começa a vir desespero, o coração começa a bater. Isso é ansiedade, é algo que está lá na frente, é algo que vai aparecer lá na frente, que é a prova, por exemplo, não aquilo que é real, aquilo que está ali na tua frente é um medo, né? Agora a ansiedade é algo que ainda vai acontecer, algo que está lá no futuro e você já está se antecipando a isso. Essa é a grande diferença. E a gente tem alguns tipos de ansiedade, né? Eu estou falando um pouquinho mais rápido por causa do nosso tempo, porque eu quero chegar aqui nessa parte final que eu acho muito importante. Temos como duas principais, né? Tipo de ansiedade mais comum, que a gente pode se dizer assim, que é o transtorno de pânico, né, o transtorno do pânico ou de pânico, né, alguns falam dessa forma, ou síndrome do pânico, alguns falam também, bem como o transtorno de ansiedade generalizada, que chamamos de TAG. O que é o transtorno do pânico? Vou ler aqui rapidinho. São ataques abruptos de grande medo ou desconforto intenso, que atingem um pico em poucos minutos, do nada e né, dá aqueles ataques de pânico. O desconforto, né? Esse desconforto, ele é acompanhado de sintomas físicos ou cognitivos, a parte física ou cognitivo, tá? De pensamento. As crises acontecem espontaneamente. A pessoa tem dificuldade ou, né, ela não consegue identificar o que acionou aquilo dali. Só que eu vou mais longe. A pessoa, na verdade, ela já é ansiosa. Geralmente o indivíduo ele já vive de uma forma ansiosa. E aí, do nada, vem esse pico, que é o que a gente chama desse transtorno do pânico. Porque ela já vive uma vida ansiosa, algo que ela não entende, algo que ela não consegue ver, aciona, né, o gatilho que aciona e aí pronto. Aí dá, né, aí é falta de ar, aí o coração começa a bater muito forte, começa a suar demais e não consegue respirar. Isso é o ataque do pânico, dá uma dor no peito e aí às vezes a pessoa acha que ela está tendo um ataque cardíaco, que a gente chama o peito, o coração batendo muito, a gente chama isso de ataque cardíaco. Eu vou morrer porque eu não estou conseguindo, e ela não consegue respirar. Isso é um transtorno do pânico, ou um ataque, né, de pânico. E o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, que a gente chama, é uma forma muito comum de transtorno de ansiedade. Ela caracteriza-se por preocupação excessiva ou expectativa apreensiva com o futuro. E aí em tudo, é uma preocupação desproporcional aos acontecimentos, ocorrendo na maior parte do dia e na maioria do dia por no mínimo 6 meses. Está acontecendo isso todo dia, toda hora.
é um transtorno de ansiedade generalizada, precisa procurar ajuda. Mas, né, eu botei bem vermelho ali para eu não esquecer, ó. Conhecer os sintomas da ansiedade não é suficiente para melhorar a sua qualidade de vida. Não adianta você só conhecer. A gente está tentando aqui passar de uma forma, já são 15 minutos já de vídeo, eu queria fazer em 15 minutos, mas a gente vai demorar só mais um pouquinho. Não sai não, fica aí com a gente, tá? Você precisa aprender a desenvolver, né? Além de você conhecer, você precisa desenvolver estratégias para gerenciar de forma funcional esses sintomas, tá? Então, a ansiedade tem tratamento? Claro que tem. Ela tem tratamento. Quer ver? Vamos lá. Eu vou te dar aqui pelo menos 5 estratégias. Primeiro deles, gente, olha só. Aprenda a viver o teu momento ali, né, que a gente chama, que é um tipo de técnica de distração. Por exemplo, né, eu estou ficando ansioso. Aí eu pego aqui, eu tenho aqui um exemplo, né, um controle de televisão, tá? Eu começo a descrever esse controle para mim. Eu começo a ver, tem aqui os números de 1 a 9, 10. 10 não, 10 é o 0. Tem um mudo. Eu começo a descrever ele para mim. Isso aqui é o controle, eu posso qualquer outro objeto. Porque quando eu começo a descrever algo que está externo a mim, eu começo a tirar aquela atenção interna. Porque a minha atenção, se eu começar... meu coração. Meu coração está batendo muito forte. Peraí, eu estou sentindo falta de ar. Acabou. Aí eu não consigo me controlar. Agora, quando eu pego um objeto, algo, e começo a descrevê-lo para mim, aí eu começo a tirar a minha observação interna para a minha observação externa. Isso vai te ajudar e muito. Quer ver outra? Respiração. No outro vídeo eu falei sobre respiração. Entenda, queridos, a respiração é muito importante. Só que você tem que treinar isso antes de acontecer a situação. Porque não adianta você fazer quando você já está ansioso, está com crise. Você não vai conseguir, você tem que treinar antes. Treine. Chegue agora, faça o seguinte. Quando você inspirar, ou seja, puxar o ar, não puxa o ar assim, o pulmão não. Puxa o ar para encher aqui perto do estômago, diafragma. Quando você enche a barriga, você vai assim, você não está vendo aqui, mas eu estou enchendo aqui. Não enchi, eu puxei, mas não enchi aqui. É diferente disso. Agora eu vou puxar. Eu enchi o meu diafragma. E aí eu puxo, por exemplo, como eu falei, 3 segundos. Puxei 3 segundos, segura ali. Vamos segurar uns 2, 3 segundinhos também, segura. E quando eu soltar, eu solto mais. Eu faço assim, vou soltando, sem assoprar, vou soltando. Mais do que eu puxei. Faça isso pelo menos umas 10 vezes, né? Você faz ali de manhã, faz isso. Faz à noite. Porque quando você se sentir ansioso ou ansiosa, quando vier esse ataque, você vai conseguir parar e respirar. Puxou, encheu aqui. Você vai ver como isso vai fazer bem para você, tá? Outro, né, que eu falo, se você está fazendo isso, está dando problema, tal, procure uma psicoterapia, procure um psicólogo para te ajudar, para tentar te ajudar o que está vindo no teu pensamento, o que está vindo na tua mente, né, na tua cognição, tá? E com certeza vão ter psicólogos muito, vamos botar assim, muito profissionais ou habilitados a fazerem isso. Eu te aconselho a procurar um terapeuta cognitivo comportamental, alguém que trabalhe com isso, né, que você vai ver que o resultado é bem rápido, né? E aí uma outra dica também, como eu falei nos outros, procure fazer uma atividade física, deixa o sedentarismo de lado, veja o que você gosta de fazer. Eu gosto de caminhar, eu gosto de jogar um vôlei, eu gosto de nadar. Faça atividade física, porque essa endorfina, né, esse hormônio que libera com a atividade física é bom demais, é muito bom. Vamos lá, vamos fechar aí, tá? E, como eu falei, né, eu ia falar 5, a última daquela que eu falei no outro também, procure meditar, procure pensar, né, feche os seus olhos, pense na sua vida, fale com aquilo que você acredita que é maior do que você. Eu costumo falar, fale com Deus, comece a meditar se realmente aquilo que você está pensando é real ou não. Isso é gostoso demais. Bote uma musiquinha tranquila, uma musiquinha, né, para você meditar. E aí, né, lembre-se, você não está sozinho, querido. Não está sozinho. A ansiedade e depressão, depois a gente vai falar sobre depressão também, atingem mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Quase 19 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade no Brasil. A Organização Mundial de Saúde, ela indica que o Brasil é o país mais ansioso da América Latina.
com 9,3% da população sofrendo disso. E a gente está com 20 minutos de vídeo para a gente fechar isso. Não deixe, não desligue agora não, querido, tá? Você pode procurar, como eu falei, se você não tem tempo de procurar um terapeuta, pode procurar um terapeuta online. Hoje em dia tem essa... eu ainda não atendo online, né? Mas eu vou começar a fazer isso. Porque as pessoas, principalmente nessa época de crise, essa época de pandemia, as pessoas não conseguem sair de casa. Procure e veja os vídeos que a gente está colocando, que vai te ajudar muito. E fechando, querido, eu queria fechar com isso. O cristão, ele pode ter ansiedade? O crente? Pode ou não? O que você acha? O cristão pode ter? Pense um pouquinho. Claro que pode, querido. O cristão não é super-homem. Pare com isso. Pare de pensar que porque você é crente ou porque você é cristão, que você é melhor do que os outros e que você não pode passar o que os outros passam. Somos seres humanos. Somos passíveis a tudo que o ser humano passa ou sofre. Nós sofremos também. Então a gente pode sofrer? Claro que pode. Nesse período de pandemia, claro que pode. E quer ver uma coisa, por que a gente sofre? Por que a gente, assim, a gente tem visto tantos cristãos, né, com ansiedade? Porque você já reparou que como a gente fica junto como cristão, está sempre na igreja, está sempre tendo um trabalho na igreja, está sempre junto da igreja, pessoas. E agora nesse momento que a gente está separado, né, estamos em casa, a gente não consegue estar junto com pessoas, não consegue estar junto, né, com as pessoas que a gente ama. Isso vai te dando algo, vai te dando... Isso é perfeitamente normal, querido. Isso é normal. Pode ter, aí eu até falo, mas é normal ser ansioso, é normal ter crise de ansiedade, é normal se a gente pensar naquilo que a gente está vivendo. Então por que o cristão não pode ter? Para com isso, para com essa frescura de que eu não posso não, porque eu sou um homem de Deus e eu não posso demonstrar fraqueza. Pelo contrário, querido, quando você demonstra fraqueza, quando você demonstra o que você está passando, o que você está sentindo, aí sim é que você é forte. Aí sim você mostra que você é forte. Paulo falava isso, que quando eu sou fraco, que eu sou forte. Quando eu sou forte, que eu sou fraco. É mais ou menos assim? Mas é porque quando você está fraco, quando você está fragilizado, é aí que você mostra o quanto você é forte, o quanto você precisa de ajuda. Eu, para fechar isso, né, essa parte, eu queria te dizer algo, né, que a gente tem visto, que é o seguinte, olha, teve uma época, né, que as pessoas tinham muito isso, que o cristão ele é sobre-humano, de que ele não pode passar por isso, de que ele não tem dificuldade. Claro que tem. Claro que ele vai passar. Olha, a ansiedade é uma reação natural. Afinal, quem não se sente ansioso ou com medo diante de uma enfermidade, diante desta pandemia que estamos passando, diante dessa doença infeliz, desgraçada que tem assolado a humanidade, que tem assolado o nosso país? Quem não fica? Quem não fica? Claro que fica. Então isso é perfeitamente normal você passar por isso. E aí você precisa de ajuda? Vai procurar ajuda. O que eu falei anteriormente, você, né, fazer uma técnica de distração, de respiração, procurar um terapeuta, uma atividade física, uma meditação é essencial para você sair desse momento. E aí, querido, eu queria fechar com uma palavra do apóstolo Paulo. Teve uma confusão lá, né, em Filipos, na igreja de Filipos. Aí Paulo, né, resolve lá com aquela pessoa, as pessoas que ele confiava, e ele fala o seguinte, né? Ele fala em Filipenses 4, no versículo 6 e 7, ele fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que essa paz chegue até vocês, querido. E lembre-se, tá? Que as pessoas costumam dizer que estamos todos no mesmo barco. É uma mentira. Isso é mentira de Satanás. Nós não estamos no mesmo barco.
Eu hoje estou num barco em que meu barco hoje eu tenho uma geladeira com comida, eu tenho uma televisão, eu tenho uma internet, eu tenho uma Netflix. Aqui em Belém tem pessoas que estão num barco que é um cômodo, em cima uma palafita com 10, 12 pessoas ali dentro, barco diferente. Então isso a gente precisa se preocupar, não estamos todos no mesmo barco, estamos em barcos diferentes. Mas independe do barco onde você esteja, querido. Se Jesus estiver neste barco, você vai passar pela tempestade com mais facilidade. Não interessa a tempestade que está lá fora. O barco que você estiver, se Jesus está, vai ser mais fácil para você passar. Então, pense, o nosso Jesus, ele não falou, ele não prometeu que nós não teríamos dificuldade. Pelo contrário, João 16:33, ele disse que a gente teria aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E aí, eu fecho dizendo o seguinte: a paz não é a ausência de problemas e aflições, mas é uma dependência completa do cuidado do nosso Senhor Jesus. Então, faça isso tudo, queridos, que eu falei para vocês, cientificamente. Mas não esqueçam de chamar Jesus para estar no seu barco. Que quando você chama isso, com certeza você vai ter paz. E independe de religião, não estou falando de religião. Se você ler a Bíblia, se você buscar na Bíblia, todos aqueles que foram buscar a Jesus, independente da sua religião, Jesus deu uma resposta. E as respostas que eu vi aqui foram respostas positivas para aquelas pessoas. Então não esqueça, paz não é ausência de conflito. Paz é estar passando pela tempestade, passando pela dificuldade, mas sabendo que o nosso Senhor está conosco e Ele vai nos ajudar. Faça tudo aquilo que eu falei, a parte científica, mas não esqueça de chamar Jesus para estar junto ao seu barco. Que Deus o abençoe. Amém.